Mas a gente vai começar só com as palavras de boas-vindas de duas pessoas da prefeitura, duas pessoas muito especiais dentro da prefeitura, que trabalham junto, mas em áreas diferentes. Então, vou passar para eles. Vera, por que este tema é tão importante para vocês? Bom dia para todo mundo, bem-vindos. Uma alegria estar aqui, junto do Paul, junto da Laura, junto desse projeto. Vou agradecer a People's Palace, a toda a equipe, por estar dedicada, né, a esse tipo de investigação, reflexão, pensamento, em torno dessas consequências que, às vezes, parecem muito invisíveis para quem está cuidando de um desastre, porque o desastre ele é tão maior que a gente se perde dentro do desastre, né? A gente não consegue enxergar. Eu e Laura somos de diferentes secretarias. A Laura é presidente do IRPH, eu sou coordenadora de equipamentos culturais da prefeitura, mas são irmandades, né? Cultura e patrimônio, acho que são coisas que sempre andam juntas, estão juntas e grudadas. Então, eu vou, só dessas boas-vindas, citar para vocês, eu não vou recitar, eu vou citar... ou é o Getúlio. Eu vou citar para vocês, falando um pouco de patrimônio, meio ambiente, cultura, poesia. A gente tem dois exemplos na literatura que são muito importantes para a gente compreender os laços mais profundos que existem entre essas três coisas. Uma é um poema que eu sempre esqueço o nome, que é A Confidência do Itabirano, do Carlos Drummond de Andrade, porque, através desse poema, que é um poema riquíssimo e um poema de difícil leitura, tá? Não é um poema evidente, porque o Drummond tem alguns poemas que são poemas muito fáceis, mas existem na internet aulas do Zé Miguel Wisnik a respeito desse poema, da construção desse poema, que eu digo que são aulas obrigatórias para a vida de qualquer ser humano, tá? Seja na língua portuguesa, seja em qualquer outra língua. Então, eu queria dar essa dica para vocês, já que eu sou da cultura, estou aqui para falar disso. E a segunda obra literária, que eu acho uma curiosidade extraordinária, que nem todo mundo sabe, ela não é brasileira, ela é internacional, é Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Eu não sei se vocês sabem, o primeiro incêndio da Notre-Dame foi absolutamente destruidor, tal qual esse, talvez mais do que esse que aconteceu recentemente. E toda a equipe de patrimônio na França, na época, se pautou para a reconstrução das gárgulas, daqueles monstros que ficam nas fachadas da Notre-Dame, de todos aqueles detalhes daquela arquitetura, se pautou pela obra literária de Victor Hugo. Porque o Victor Hugo não só descrevia no seu romance absolutamente tudo sobre aquela igreja, sobre aquela catedral, como também desenhava os afrescos na sua obra literária. Então, vocês veem o tamanho da importância da cultura, da literatura para a existência e para a manutenção de patrimônios como esses, patrimônios naturais, patrimônios arquitetônicos. Então, eu queria só deixar essa dica de cultura para vocês, de literatura, e dar boas-vindas mais uma vez. Vou passar aqui para a Laura. Obrigada. Obrigado. Oi? O do Drummond é Confidência de um Itabirano, tá certo? Tá certíssimo. E só para falar, a gente tem poeta de Itabira aqui, o Thiago Skip. E vai fazer um pequeno performance no final. Laura. Então, bom dia a todos e a todas. Eu agradeço o convite da Secretaria Municipal de Cultura, do Paul, que gentilmente convidou o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade para participar desse evento. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade é o que cuida de todo o patrimônio cultural do município do Rio de Janeiro, né? Então, a gente está sempre envolvido com essas questões, né? E, como a Vera falou, né, eu acho que cultura e patrimônio é tudo uma coisa só, né? Porque tanto num filme, numa peça, num evento, né, num show, enfim, você está ali resguardando as tradições, as crenças e tudo que
está envolvido dentro da cultura de uma sociedade, né? E o patrimônio cuida também da parte material, né, que é onde essas coisas acontecem, né, e também do intangível, que são exatamente as crenças, as tradições. E o que acontece é que isso está muito além de uma coisa assim de arquitetura ou de, né, ou de uma intervenção, está no fortalecimento da identidade de uma sociedade, né? Tanto os bens tangíveis quanto os intangíveis, eles marcam, eles constituem a identidade da nossa sociedade. Então, essas pesquisas também são muito importantes para a conscientização, porque se a gente não tiver uma conscientização que aquilo é importante para a gente, aí não adianta o nosso trabalho, o meu, da Vera, porque a coisa não flui, né? Então, como o Paul falou, é muito bom ver a juventude aqui presente, porque, inclusive, lá no IRPH também tem pessoas mais jovens, né? Eu e Cristina já somos mais velhas de guerra na história, mas aí o pessoal mais novo, vocês é que tem a responsabilidade também de levar isso adiante. É muito importante. Eu acho que a conscientização de que isso marca a identidade do povo é a coisa mais importante, né? O resto é a gente correr atrás dos prejuízos, né, e tentar mitigar essas questões e colocar cada vez mais que o patrimônio e a cultura são a base de uma sociedade. Muito obrigada. Eu quero aqui ressaltar a presença da Cristina Lodge, que também já está há muito tempo trabalha na área de patrimônio cultural, fez um curso de gestão de risco, eu fiz questão que ela viesse, Michele, que é minha assessora no gabinete, Thalita, que está lhe dando um apoio ali institucional, e agradecer o convite, Paul. Fiquei muito honrada mesmo e espero que a gente faça outros projetos em benefício ao nosso patrimônio cultural. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, Laura e Vera. Vocês querem sentar? E para falar que nós estamos usando microfones porque a gente tem a intenção que a gente está gravando tudo isto e esses recursos vão ser disponíveis. Também a gente vai levar essa conversa para a Escola de Espetáculo, que fica lá na área portuária, uma instituição que forma todos os anos todos os novos artistas do Rio inteiro. É muito importante a escola. Muito grato, Carla, para sua presença. E também para reconhecer a presença incrível de nossas duas tradutoras hoje, Camila e... Não estou vendo outro que tem. Sim. E porque a gente está gravando em Libras e também em inglês, para todos os recursos sejam disponíveis depois. Fábio, você pode explicar para nós sobre esses vídeos e os outros webinários que a gente fez, para que vocês possam acessar esses? Oi, bom dia. Eu estou com uma colinha aqui só para não esquecer tudo. Mas, então, esse seminário é a culminação também de 4 seminários que a gente fez online, com pesquisadores de outros países, que também tratam sobre a questão do meio ambiente, dos desastres, dos crimes, das crises climáticas, em relação ao patrimônio cultural, seja ele material, imaterial, tangível, intangível. E a ideia é exatamente compartilhar metodologias que já foram usadas em outros lugares, né? Não só compartilhar com o Brasil, mas também o Brasil compartilhar com outros lugares essas metodologias. Então, a gente fez foram 4 encontros, né, Paul? Foram muito interessantes. A gente teve pesquisadores da Universidade de Edimburgo falando sobre formas de lutar contra a crise climática, com olhar ao patrimônio de uma ilha chamada Sócrata, que fica na costa do Iêmen, que foi muito interessante, que é um lugar com muito patrimônio arqueológico, mas que depois foi se descobrindo que a questão não era só como era assim vandalizado aquele patrimônio arqueológico, mas também a presença das culturas tradicionais naqueles lugares, né? Então, foi falado muito sobre identidade, sobre patrimônio como identidade, como tradição, como história, né? Como uma memória.
A gente teve pesquisadores da Universidade, o Dr. Asher, da Universidade de Durham, que fala sobre os riscos ao patrimônio cultural de Istambul, né, que é uma cidade que tem um patrimônio riquíssimo, histórico, que é muito afetado, como o Brasil, por exemplo, por enchentes e deslizamentos muito severos. Então, ele falou também, foi muito interessante, né, Paul, porque ele falou sobre aceitar um nível de risco e pensar como a cultura pode reconstruir essa história, contando a história das crises e dos desastres, né? Ou seja, não como reconstruir uma história que apaga o que aconteceu, mas que reconhece o que aconteceu e incorpora isso àquela identidade. Interessante também que ele é engenheiro. Ele é engenheiro. Exatamente. Então, trabalhava mais com a questão do patrimônio material, mas com esse reconhecimento de como a gente conta essa história, né? Como a gente conta a história dos desastres, dos crimes ambientais e das crises, ou seja, não apagar essa história, reconstruir de como era antes, mas reconstruir contando como isso afeta a identidade e a cultura local. A gente teve também o William McGarry, da Universidade de Belfast, que fala sobre o índice de vulnerabilidade climática aos patrimônios materiais de vários países da África também. E também um projeto super interessante que se chama Riscos ao Patrimônio Cultural e Instrumentos de Impacto para uma Aprendizagem Integrada e Colaborativa na Indonésia, ou seja, como criar ferramentas a partir das comunidades tradicionais, né? E que isso gere ferramentas de um aprendizado que seja integrado e sempre colaborativo, né? Nunca de fora para dentro. Tudo a ver com o Brasil. Não, e cada vez porque ou a gente estava falando sobre comunidades tradicionais, ou seja, que são muito específicas, e aqui no Brasil, obviamente, a gente tem uma quantidade, né, de comunidades, de culturas tão diversas, tão diferentes e tão específicas essas próprias localidades, mas a gente também teve participações brasileiras, né, nisso. Então, a gente teve a pesquisadora Luana Campos, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fazendo assim, uma palestra linda sobre uma análise crítica dos marcos e das políticas públicas no Brasil sobre o reconhecimento ou a ausência das políticas públicas na relação das mudanças climáticas com o risco ao patrimônio cultural, né? Que a gente fala muito dos riscos ao patrimônio ambiental, coisas, enfim, assuntos extremamente importantes como moradia, saúde, mas a gente deixa sempre de lado a questão cultural. Ela também lembrou que a questão cultural é a questão da identidade, né? E sem identidade não existe um território, né? Sem memória não existe um território também. E também a gente contou com a participação da FGV, com a Natália e a Mariana, que hoje vão falar um pouquinho para vocês, então não vou dar spoiler da pesquisa delas, mas se chama Rio Doce, a pesquisa da FGV, e fala sobre a barragem de Fundão em Mariana e como isso afetou várias comunidades tradicionais ali ao longo do rio. E eu acho que foi isso. Então, foi... acessar esses sim. Claro. Então, todos esses materiais estão gravados online, em português e em inglês. Todos os pesquisadores compartilharam suas metodologias de trabalho, então foi uma apresentação muito aberta assim, de como foi feito o trabalho, não só dos resultados, porque a ideia é que esses instrumentos e essas ferramentas possam ser utilizadas, e a gente também tem um programa de qualquer um que ficar interessado, depois pode entrar em contato com a People's Palace Projects, que a gente pode divulgar mais resultados ou colocar em contato com os pesquisadores para se aprofundar nessas metodologias. Então, está tudo no YouTube da People's Palace Projects, e qualquer coisa também pode entrar em contato com a gente. Eu acho que na divulgação do seminário tem e-mails e contatos e as nossas redes sociais. É isso. Obrigado mesmo. Ótimo. Então, a gente vai para as metodologias, mas prometo vai ser fascinante. A gente tem 3 metodologias. People's Palace Projects vai apresentar o que a gente fez com os grupos em Minas.
A Natália e Mariana vão apresentar um projeto, na verdade, em Mariana, em Minas também, bem vinculado. Mas a última metodologia é um experimento. A gente vai unir a Banda Civil de São Sebastião, de Brumadinho, com um rapa de Itabira e um percussionista de um quilombo de Marinhos, perto de Mariana. Vamos que vamos, porque a gente está aqui para fazer novas redes, não é? Entre engenheiros, artistas, etc. Então, Natália e Vitória, vamos apresentar isto. Vocês falam, não. Você vai sentar no palco. Então, eu já expliquei que este é o base desse metodologia. Eu acho que tem que ir no palco, não é por causa do fone. Então, o que é importante sobre todos esses projetos que a gente que está na internet, tem 4, 5, 6 projetos, mas todos são o mesmo. Todos são sobre participação da sociedade civil. Como a gente não pode pensar sobre as ameaças à cultura sem envolver as pessoas. Então, a gente tem este projeto que a gente fez em Itabira, Mariana, Nova Lima, Brumadinho e o Quilombo de Marinhos. Então, em toda essa ideia de criar uma abordagem participativa e, como sempre, imagino na prefeitura também, tem que começar mapeando. Se você não sabe que está lá, como você vai preservar? E essa ideia de mapear junto com a comunidade, porque eles sabem que eles querem preservar, eles sabem que é a cultura local. Então, raízes de resiliência que aconteceu no quadrilátero aquarífero e ferífico, que eu tive que aprender como falar essas duas palavras, porque não é somente definir um território através do ferro, quando deveria ser definido através de água, na verdade. Então, no nosso site, próximo slide, você vai encontrar as metodologias que a gente usou, que são baseadas em metodologias que estamos usando, pode continuar, em vários projetos, sempre pensando que é o valor de cultura. E como falei lá, com os jovens que estão entrando, porque essa ideia que o valor de cultura não é simplesmente o preço de cultura, mas como a gente pode medir numa forma que você pode falar para seu avô ou seu vizinho que é o valor de cultura. Então, a gente trabalha com organizações artísticas, em uma forma geral, de pensar com eles que é o valor da cultura que eles fazem. A gente cria instrumentos para que eles possam definir este valor. Então, esses são os nomes desses projetos lá em Minas, em os lugares onde a gente trabalhou. Próximo. Então, esta metodologia de pesquisa claro que está falando muito sobre as relações socioeconômicas, em vez de uma coisa física. Mas, para falar sobre a metodologia, Natália e Vitória, ou só Natália? Tá. Ela vai explicar sobre metodologias. Olá, bom dia. É uma honra estar aqui para finalizar essa sequência de apresentações de metodologias. Como a Fabiana explicou no começo, a gente teve a oportunidade de conhecer metodologias de outros pesquisadores que foram financiados pela mesma fonte, e todos tinham essa preocupação em integrar pesquisas sobre patrimônios culturais e clima ou outras questões ambientais. E aí, o projeto Raízes de Resiliência, ele trouxe toda uma carga de pesquisa, todo um acúmulo já de conhecimento, de uma metodologia que está em construção constante para essa nova empreitada de trabalhar patrimônios culturais e questões ambientais. Então, essa metodologia que a gente chama de relative values, né, que seriam valores relativos, é o que o Paul estava explicando, que ela entende a cultura para além de questões
estritamente monetárias, né, que são econômicas, que são sociais, socioeconômicas, mas para além de uma concepção estritamente monetária. Então, ela já tinha sido aplicada em outros contextos, e aí foi pensada para ser aplicada nessa região do quadrilátero aquífero-ferrífero, justamente para unir essas duas coisas, né, essas duas abordagens. Uma abordagem que tratasse do valor da cultura, que propusesse formas de mensurar o valor da cultura e que mapeasse também, né, que mapeasse o que tem sido feito e o risco ao qual esses patrimônios estão expostos nesse contexto específico de Minas Gerais, né, do quadrilátero aquífero-ferrífero. Então, o projeto Raiz de Resiliência vem nesse contexto. A gente contou inicialmente com essas 6 organizações parceiras que a gente comentou aqui, e a metodologia foi construída nesse sentido de uma cocriação. Então, a gente trouxe essas organizações, os participantes por trás dela, para construirmos juntos instrumentos de pesquisa que pudessem denotar o valor da cultura e do que está sendo feito, né, do que é produzido em termos de cultura ali naquela região. E, além disso, a ideia da percepção de riscos a questões ambientais também entrou. E aí, como a gente acabou entrando no contexto da pandemia, a própria ideia, né, de riscos ambientais também passou por aí. Então, a gente trabalhou essa percepção de risco a rompimentos de barragens, a riscos que a mineração, mesmo sem, né, o grande problema do rompimento, mas, mesmo assim, ela tem riscos e provoca danos. Então, essas percepções foram trazidas, mas também outros riscos ambientais, de desmatamento, de exploração predatória ali daquele meio ambiente em Minas Gerais, que é muito forte. E aí a gente usou metodologias qualitativas e quantitativas. Então, o que isso quer dizer, né? As metodologias que a gente chama de quantitativas, elas conseguem dar um panorama muito geral para a gente, mas um pouco mais superficial daquilo que a gente está tratando, mas é bom para a produção de indicadores, para a gente conseguir mostrar, né, apresentar os nossos dados, as nossas descobertas de uma forma um pouco mais que perpassa vários contextos e que pode ser compreendida por diversas pessoas em diversos locais. E a metodologia qualitativa, ela já traz uma perspectiva um pouco mais que imerge um pouco mais na vida, nos contextos, nas narrativas das pessoas e do que está sendo tratado ali, porque a gente também precisava disso, entender o contexto tanto do território quanto das pessoas envolvidas nesses projetos e organizações culturais. E aí, né, independentemente da estratégia, como a gente falou, a ideia é de cocriação. Então, as organizações culturais, as pessoas que trabalham nessas organizações culturais, foram trazidas o tempo todo, seja para a construção de questionários, para a gente pensar quais perguntas eram importantes de ser feitas, porque a nossa ideia final é sempre tentar entender quais são os possíveis impactos desses projetos culturais na vida das pessoas e nos territórios. E ninguém melhor que as próprias organizações para terem ideia já desses impactos. E a gente estava ali para propor formas de mensurar. Mas essa percepção, né, essa intuição de por onde que iam esses impactos estava ali já com essas pessoas. Então, os eixos de investigação dessa metodologia Relative Value sempre foram 3, e aí esse 4º eixo entrou aqui nessa edição específica, né? Então, como eu falei, a gente se preocupa muito com o contexto. Quem trabalha com pesquisa sabe, nem sempre a gente está inserido ali naquele contexto, nem sempre a gente tem a vivência, e não dá para a gente chegar de fora. Isso foi discutido nos webinars, né? Essa ideia de você chegar de fora com um conhecimento, eu vim aqui trazer à luz, olha só esses indicadores. E não é assim que a boa pesquisa é feita, e não é assim que a gente entende a pesquisa.
Então, a gente começou o quê? Entrelaçando os nossos conhecimentos, os conhecimentos disponíveis, com os conhecimentos das pessoas inseridas. Então, a gente precisava entender esse contexto. E aí a gente levanta dados disponíveis por aí, estatísticas disponíveis, para começar a mapear mesmo esse lugar onde a gente estava se inserindo. E aí depois a gente passa para a atuação dessas organizações. E aí foi nesse momento que a gente focou mais na organização e não tanto nos territórios, e foi atrás dessas narrativas, das percepções, das narrativas tanto pessoais, né, de quem estava ali envolvido, de como aquela pessoa chegou ali a trabalhar com cultura, como que é o trabalho dela, como que ela se insere ali, como que ela se enxerga em todo esse meio, mas também as narrativas, né, as trajetórias da organização, das organizações em si. E aí, nesse caso, os instrumentos foram entrevistas que a gente chama de semi-estruturadas, que é quando a gente faz uma pergunta, mas deixa a pessoa, né, responder, e a partir daquela resposta você vai percorrendo caminhos. Você não chega com algo, né, já tão pré-estruturado. Mas aí, para a gente tentar entender esses impactos e tentar propor formas de mensurar esses impactos, aí a gente vai para entrevistas que a gente chama de questionário fechado, que é quando a gente chega em vocês e pergunta uma questão, né, bem específica, com respostas estruturadinhas, mas que tem seu papel também, que é para a gente conseguir falar com muita gente e para a gente conseguir comparar essas respostas e produzir indicadores, né? E aí, nesse caso, a gente fez entrevistas individuais, tanto com o público que era atendido, né, ou que tinha sido atendido por projetos antigos dessas organizações, e muitas vezes com funcionários ou ex-funcionários das organizações, porque tem isso, né? As próprias pessoas, a gente foi descobrindo, eram impactadas, né? Então, as pessoas que trabalhavam no Instituto Inhotim, por exemplo, falavam: nossa, eu comecei num estágio quando eu era adolescente, e isso mudou minha vida, mudou minha percepção, isso afetou o curso que eu escolhi na faculdade. Então, não só aquela pessoa que assiste um espetáculo ou um bolsista de um determinado projeto são impactados, mas, muitas vezes, as próprias pessoas que trabalham nessas organizações são afetadas. Então, a cultura né, foi se mostrando ali. E aí, o quarto eixo foi o de patrimônio e meio ambiente, que foi o foco, que era para a gente pensar em percepção de risco, porque a gente viu que isso estava muito presente também ali, que era uma coisa muito presente na região, mas também estava bem em relevância, né? Estava muito relevante naquele momento. E aí entrou esse quarto eixo. Então, só para a gente voltar um pouco nessa perspectiva da metodologia, porque a gente está falando em indicadores, e nem sempre a gente tem noção do porquê que a gente está falando disso, né? Porque essa ideia de impacto da cultura, ela pode ser, toda a ideia de impacto pode ser muito subjetiva. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente quer trazer desse plano abstrato da subjetividade, do que cada um entende. Poxa, o impacto da cultura em mim é que eu fico feliz, é que eu sonho, é que eu fecho os olhos e tenho uma lágrima. Isso é muito importante. Mas também tem impacto de, olha, o impacto da cultura em mim foi que eu não precisei trabalhar numa barragem, que a gente viu isso no filme ontem. Foi porque eu tive outra perspectiva de vida, foi porque eu conheci uma pessoa e arrumei um emprego por causa disso, foi porque eu aprendi a falar em público. Então, a gente começa a trazer desse plano mais subjetivo, individual, abstrato, para um plano que a gente consegue comunicar e colocar em comparação. E aí esse processo, né? A gente identifica um fenômeno, reconhece onde coletar dados sobre esse fenômeno, né? Maneiras de eu representar esse fenômeno através de uma variável ou de um indicador, né? Que aquilo, eu dou um nome para ele, todo mundo consegue entender já de antemão mais ou menos do que eu estou falando. Aí eu coleto esses dados, né? Vou nessas fontes de dados que são as nossas pessoas, né? E depois a gente passa para essa construção de indicadores. E aí, como eu falei, a cultura pode ter impactos diversos, ela está
em vários lugares. Então, a gente identificou algumas dimensões importantes sobre as quais a gente tinha que falar, como que a cultura estava tendo impacto. Então, a gente identificou que, claro, a pandemia da Covid-19 e a questão de saúde mental eram muito importantes ali. Então, depois dos rompimentos de barragem, a atuação dessas organizações foi essencial para manter essa questão da saúde mental, para trabalhar isso em conjunto. Também quem assistiu o documentário ontem viu da importância da banda ter subido e ter tocado em homenagem às pessoas que estavam mortas, muitos corpos sequer encontrados. Além disso, a ideia de acesso à atividade de arte e cultura. Então, a partir do contato com essas organizações, as pessoas passaram a ter mais acesso, a conhecer mais sobre uma peça de teatro, um cinema, um filme, um show de banda. Desenvolvimento de habilidades, que também se mostrou muito importante. Então, as pessoas falaram, eu aprendi a costurar, eu aprendi a plantar, que era um dos projetos da Casa Quilombê, por exemplo, de agricultura. Eu aprendi a falar em público, eu aprendi a dançar, eu aprendi a atuar. E esse desenvolvimento de habilidades é muito importante. A ideia de capital social e expansão de redes de contato também. Então, as pessoas passam a conhecer outras pessoas, outras realidades, mas também expansão de redes de contatos profissionais. Eu conheci uma pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar, sei lá, num filme, ou me deu a oportunidade de trabalhar no teatro, de atendente, mas são expansão de redes. A ideia de percepção de risco aos patrimônios culturais também foi trabalhada, né, porque, a partir do contato com a cultura, as pessoas entenderam que os riscos aos quais elas estavam expostas eram mais amplos do que inicialmente imaginado. O próprio desenvolvimento de autoconfiança, né? Então, muitas pessoas reportaram, eu me senti mais seguro para falar em público, para falar sobre o que eu acredito, para defender um colega que estava sofrendo preconceito. A gente ouviu isso especialmente dos jovens. Eu me senti seguro para ler na frente da turma toda. Isso era muito comum nos Drummondzinhos, que são jovens treinados para recitarem poesia e para falar de literatura lá em Itabira. Então, assim, só isso, cara, eu passei a ler na frente da minha turma, sabe? Eu fui orador. Também é um impacto. A ideia de identidade e pertencimento. Então, é isso. Poxa, eu passei a valorizar a minha cidade. Eu sei que eu sou da cidade do Carlos Drummond de Andrade. E que tem a ver também com território e pertencimento. A pessoa passa na Casa Quilombê, né, na comunidade quilombola de Marinhos, isso também foi muito forte. Tipo, eu entendi que eu moro num quilombo, o que isso significa, meu orgulho, minha identificação com práticas, né, ancestrais, tradicionais. E a ideia de engajamento social e político, né, porque se a pessoa tem mais autoconfiança, se ela também desenvolve habilidades específicas, a gente viu que isso estava favorecendo a participação delas em associações de moradores, ou participação, né, em algum grupo específico da faculdade, ou num sindicato de trabalho. Então, a gente passou por todas essas dimensões. E aí, como resultado, falando, né, de uma maneira bem ampla, porque envolve todos esses eixos, foi identificado, né, como seria de se esperar, que a percepção é de que o patrimônio cultural da região está, sim, ameaçado por questões ambientais, especialmente ligadas à mineração, não só em relação aos rompimentos. É importante a gente mencionar. Todo mundo trouxe, olha, não é só rompimento, desde antes, sabe? O pó do minério nos afeta, o caminhão que passa nos afeta, sabe? A terra que sobe nos afeta. Então, tudo isso. E questões climáticas e sanitárias. Então, a gente deve lembrar das chuvas fortes em Minas Gerais no início do ano, que, inclusive, colocou barragens em níveis de emergência mais elevados. E esse padrão de chuvas tem se alterado muito rapidamente nos últimos anos em Minas Gerais. Fechamento de estrada, inclusive de trem. Então, são outras questões. E a própria questão da crise sanitária mais recente foi uma ameaça, porque muitas dessas organizações quase fecharam, inclusive. Então, elas são parte do patrimônio de Minas Gerais, elas perderam
o respaldo econômico, né, institucional, precisaram parar de funcionar e quase fecharam. Então, foi uma ameaça. E sobre o papel da arte e da cultura como instrumentos de combate a essas ameaças. Então, a gente percebeu a arte como maneira de veicular denúncias, né? O Thiago Skip está aqui para mostrar para a gente. Lucas, né, o pessoal sempre vocalizando essas denúncias, essas percepções, como ferramenta de educação, também, porque era uma forma de trazer esse debate para crianças, para jovens ou para pessoas que não estavam inseridas ali, e como uma alternativa econômica às atividades não sustentáveis, né? Então, a pessoa não precisava trabalhar com mineração ou com alguma atividade não sustentável, ela podia trabalhar com... Só vou parar aqui. Obrigado, Natália. Reconhece que ela está falando sobre o valor de cultura, de sua experiência? Por quê? Tem microfones para o público? O que você reconhece na apresentação sobre o valor de cultura para vocês? Dessas ações, dessas atividades socioculturais na promoção da saúde mental dessa população nesse território. Na saúde mental do território. Sim. Ótimo. Comentários ou reflexões sobre essa metodologia? Vocês começaram antes, durante... João. Bom dia. Vocês começaram antes, durante ou depois da pandemia? Isso começou antes, mas foi implementado durante a pandemia. Então, teve desafios. Mas uma coisa que é importante, que a Natália está falando, que a gente treinou as organizações artísticas para fazer a pesquisa. Isso é o centro de nosso trabalho, sempre passando as ferramentas de pesquisa para as outras, especialmente grupos de arte. Então, sempre tem desafios, mas quando você tem as pessoas da comunidade fazendo a pesquisa, eles vão encontrar uma maneira de fazer. Isso foi importante na metodologia. Mas é importante isso. Algumas outras perguntas ou sobre os resultados ou sobre a metodologia, antes que Vitória vai falar um pouco. Cristina, sim. Esse trabalho ele foi compartilhado com os órgãos públicos locais, as prefeituras e tal, porque é importante, né? Sim. Quem cria política pública. A gente está num processo com isso. A gente apresentou os resultados. Na verdade, cada passo foi feito depois da pesquisa. A pesquisa foi a base. Um dos resultados é coisa de educação. Então, foi incrível para nós que, durante essa pesquisa, as pessoas apontaram que a falta de interesse dos jovens era quase o maior ameaça ao patrimônio. A gente pensou que seria mudanças climáticas, terremotos e tudo, mas ou barragens, quase todos os grupos de Minas apontaram a falta de conhecimento, ou interesse, ou pertencimento da juventude. Então, a gente inventou um novo projeto educacional com as prefeituras e com as secretarias de educação, que saiu da educação deste. Mas a gente fez, sim, aqueles grandes seminários, a gente fez em Inhotim. Então, teve várias vereadoras, uma mais forte, a Duda Salabete, que veio e realmente deu uma guia sobre o que é necessário dentro da política pública para responder a esses tipos. É interessante que você apontou saúde mental. Claro que isso é uma coisa que, quando a gente pensa em patrimônio cultural, tem a ver com saúde mental, mas a pesquisa tem um jeito de mostrar essas conexões. Algumas outras reflexões, ou perguntas, ou comentários? Sim, João Vitor. João Vitor? Sim. Alqueires. Bom dia. Então, a ideia de fazer essa pesquisa, esse projeto, veio a partir das barragens ou já havia a ideia de criar uma pesquisa sobre o impacto que as destruições ambientais causam na cultura? Ou foi só o gatilho? Foi gatilho. Na verdade, o que acontece muito que editais são anunciados, você lê o edital, eu estava lá, aqui no Rio, pensando, eu quero fazer, porque estava sendo feito no mundo
9 países, pensei, deveria ter um exemplo no Brasil. Eu poderia escolher tanta coisa no Brasil, Amazonas, nosso trabalho no Xingu, o trabalho aqui no Rio, mas me impactou tanto a primeira visita eu fiz para o quadrilátero ferífero. Então, eu achei, apesar que isto não é exatamente uma coisa do meio ambiente, é uma coisa causada para o ser humano, faz parte disso. Então, a gente fez um argumento bem específico depois o rompimento. Eu acho que quando eu escrevi foi 1 ano depois do rompimento de crime de Brumadinho e 3 ou 4 anos depois Mariana. Então, estava dentro do contexto de pensar. E Mariana, claro que nossos colegas de FGV vão falar agora, o impacto no meio ambiente de Mariana foi intenso nos dois, mas crime meioambiental, que eles falam em Mariana, absolutamente. Então, o edital me inspirou para pensar sobre essa situação. Bom, Vitória, vocês querem ir? Depois a gente vai passar para a FGV. Oi, bom dia, gente. Então, vou apresentar um pouco dos resultados dessa pesquisa, que a gente tentou trabalhar também, não só essa parte mais acadêmica, né, mais engessada, mas de entender com essas organizações e, a partir do trabalho delas, o que mais poderia ser feito, né? Então, nesses territórios, fora deles, como levar isso para fora. Então, o primeiro resultado direto foi o documentário Vale, que a gente fez ontem a pré-estreia no Estação Night Hill. Eu não sei se todo mundo aqui estava presente, mas, enfim. E a gente pôde trabalhar a articulação entre esses artistas para entender o que a arte pode fazer diante dos impactos ambientais trazidos pelas mudanças climáticas, mas especialmente nesse contexto da mineração, né, da luta política dos povos que estão articulados e o que a cultura pode fazer de diferente nesse sentido, como é que a gente pode fazer que essas vozes ecoem, né? Então, o documentário ele surge muito nessa ideia de trabalhar a partir desses 5 artistas que foram indicados pelas organizações culturais da primeira fase do projeto. Então, a gente teve, em Passagem de Mariana, a Jo Alves, que faz a personagem, né, enfim, a palhaça Jojoba. Em Nova Lima, o Lucas Fabrício. O Rei Batuque, na comunidade quilombola de Marinhos, em Brumadinho. O Thiago Skip, em Itabira. E o Vitor, em Brumadinho, que faz parte da banda São Sebastião. Vocês vão conhecer esse pessoal depois, mas, enfim, a ideia foi essa, né, a gente poder vocalizar politicamente também, né, entender, dando nome aos atores que estão fazendo a diferença, que estão presentes nesses territórios com essas comunidades. O programa de Jovens Embaixadores foi o primeiro programa que iniciou essa fase mais educacional, né, mais de um público jovem, que possa se empoderar também e possa falar sobre mudanças climáticas, falar sobre cultura, falar da sua experiência no seu território e se tornarem também agentes de mudança dentro desse contexto, né? Então, a gente fez uma série de encontros formativos para trabalhar essas questões que são importantes também de entender, de se apropriar desses conhecimentos, mas não só disso, de poder coletivamente construir também novas ideias e articular novas coisas a partir desse encontro, né? Trabalhando o território, né? Que diferença faz do lugar que eu venho? Isso me afeta de alguma forma? Isso faz diferença se eu nasci em um lugar e outro? Enfim, como é que isso dialoga com diversas realidades, né? Então, a gente trabalha com jovens de todos esses territórios, né, que eu citei anteriormente, e, ao final desse projeto, eles puderam inaugurar uma série de ações, que a gente chama de ações culturais, voltadas para a ação climática, né? Então, para citar alguns exemplos, né, teve jovem que fez uma feira de economia circular na sua cidade, então convidou diversos atores para poder debater sobre isso, né, como é que a economia ela pode se articular com questões ambientais, como é que a cultura entra nisso também, né, como é que a economia criativa se relaciona com essas questões. Também teve jovem que fez um documentário incrível sobre a mina da Passagem em Mariana, assim. Eles conseguiram desenvolver habilidades, né? Conseguiram explorar novos lados dessa temática. Então, foi um projeto piloto muito interessante. Foram 5 ou 6. 6, isso. Perdão, está ali o nomezinho dele. Então,
programa educacional, ele foi, então, também um projeto piloto, mas um pouco diferente, né, que a gente, como vocês puderam ver anteriormente nos resultados da pesquisa, a gente entendeu que a educação ela é uma ferramenta de mudança, né, uma ferramenta de transformação social, enfim. E como é que isso estava sendo tratado nas escolas, né? O que se fala sobre mudanças climáticas, o que se fala sobre patrimônio, o que se fala sobre memória, cultura, e o que pode ser feito de diferente a partir da arte, né? Então, a gente teve essa parceria entre as organizações culturais e entre os artistas que já estavam trabalhando com a gente para poder fazer projetos pilotos de educação, né? De poder criar ferramentas metodológicas, pedagógicas, enfim, de como abordar com públicos diversos, né? Desde crianças do ensino fundamental, também galera do ensino médio, como que esse público pode estar trabalhando essas questões relacionadas à mineração, ao meio ambiente, enfim. E, a partir disso, eu vou citar alguns dos resultados. A gente teve, nessa primeira fase, que aconteceu em 2022, cerca de 400 pessoas impactadas. Então, apesar de ter sido um projeto piloto, teve um impacto bastante considerável, né, na região, nessas cidades. O pessoal conseguiu desenvolver metodologias muito interessantes, né, muito inovadoras também, levando em consideração esse contexto de uma educação que é voltada para essa parte mais crítica, que é voltada para a arte, acima de tudo, e produzir conhecimento acima de tudo, né, trabalhando esse tripé de mudanças climáticas, cultura e patrimônio, que são coisas que, aparentemente, são um pouco difíceis de conectar, não é tão natural para a gente fazer essa conexão, e as organizações conseguiram trabalhar e construir essa relação, né? Mostrar para as pessoas que é possível falar sobre essas três coisas junto, que tudo está relacionado. Então, diante disso, a gente teve uma nova fase do projeto, agora acabou recentemente, em 2023, onde essas organizações trocaram entre si as metodologias, construíram novas metodologias, construíram novas ferramentas de trabalho a partir da arte, né? Então, trabalharam as organizações da Banda São Sebastião, a Casa Quilombé, o Lucas e o Thiago Skip, a partir de suas diversas ferramentas artísticas, a partir do rap, da poesia, da performance, enfim, da ancestralidade, tudo isso foi se formando um caldeirão muito interessante de trabalho, né? Então, os territórios que foram trabalhados, eles todos trocaram entre si. Então, por exemplo, o Thiago, que é de Itabira, fez uma oficina em Nova Lima. O Lucas, que é de Nova Lima, fez uma oficina no Quilombo de Marinhos. E isso foi muito interessante também, porque eles puderam perceber, né, assim, falando um pouco do que a gente pôde observar ao longo das últimas semanas, puderam perceber como os desafios enfrentados em diferentes cidades são parecidos também, né? E como a educação, essas trocas, elas são valiosas nesse contexto. E aí, alguns dos resultados também, a gente teve nessa nova fase, então, uma multiplicação exponencial das pessoas que participaram. Tivemos cerca de 1.300 pessoas impactadas, né, dos alunos das escolas que participaram em todas essas cidades. Essa troca de conhecimento também acho que foi muito valiosa. Assim, acho que a gente aprendeu muito com o pessoal que estava direto nesses territórios, de poder entender de que forma que a música pode falar sobre mudanças climáticas, né? Qual é a percepção dos jovens sobre isso, qual é a percepção deles sobre isso, o que isso tudo dialoga. E, a partir disso, a gente também está produzindo uma pesquisa com alguns dados coletados com esses jovens para entender qual é a percepção que eles tinham sobre esses temas antes e depois dessa intervenção, né? Então, para a gente poder, de fato, avaliar qualitativamente, de certa forma, também produzir esses dados, né? E aí a gente teve também o braço carioca do projeto Raiz de Resiliência, que são 2 projetos. O primeiro dele é o Gestores Culturais pelo Clima, que aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, ano passado. E o objetivo foi a gente fazer uma formação com 20 gestores de equipamentos culturais do município, para eles poderem também começar a trabalhar essas temáticas, né? Para eles poderem implementar nos seus territórios, dialogar mais com as comunidades sobre o meio ambiente, sobre cultura, e poderem também conversar entre si, que foi algo que apareceu bastante, assim, de como os gestores às vezes se sentiam isolados e puderam compartilhar coisas muito interessantes entre eles também, né? Cada um no seu território. A gente teve o pessoal da Pavuna, por exemplo, teve o pessoal da Gávea, teve o pessoal da Gamboa, enfim, foi uma troca bem interessante dentro da cidade, né? E aí cada um desses 10 equipamentos culturais produziu um projeto que foi implementado, então, em setembro do ano passado, e que teve alguns impactos bem interessantes.
E aí, para finalizar, a gente teve o Ama Rio, que foi um projeto inspirado pela metodologia dos jovens embaixadores, né, misturando um pouco essa questão educacional também, e que foi um programa de formação financiado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, onde esses jovens tiveram acesso aos 7 equipamentos culturais e tiveram acesso a uma formação sobre meio ambiente, sobre clima, sobre cultura. Tiveram uma conexão muito grande com artistas cariocas também, que puderam elencar, junto com eles, algumas soluções criativas para os seus territórios, né? Então, ao final dessa atividade, dessa semana de formação, eles inauguraram 7 intervenções físicas nos territórios, literalmente esculturas, enfim, coisas que dialogavam com eles sobre mudanças climáticas, sobre arte, sobre cultura. E aí, rapidamente, alguns resultados interessantes que a gente fez uma pesquisa de avaliação do projeto com esses jovens é que 9 em cada 10 afirmaram que o Ama Rio foi uma oportunidade de se engajar junto a outros jovens da sua comunidade para debater questões importantes para o seu futuro. Então, foi uma ferramenta de articulação política, de articulação social, de se entender enquanto parte de um território e de entender o potencial de mudança que a arte traz. E 7 em cada 10 estão mais confiantes em discutir e em propor melhorias à comunidade, desenvolver ações artísticas e culturais, até como voluntários. Então, se empoderar novamente, né, das narrativas de cada território, do que cada um traz de diferente, de como esses jovens eles podem também ser esses atores de mudança. Então, acho que esse projeto é um exemplo de como a gente pode transformar uma pesquisa que é qualitativa e está num plano um pouco mais distante em coisas mais próximas da realidade, né? É isso. Tá bom. Obrigado, Natália e Vitória. Obrigado. Mariana e Natália, vocês querem vir para... Porque é bem diferente a metodologia deles, mas tem muito a ver também, não? Tem muito a ver. Arte pode salvar o mundo? Isso é nossa pesquisa agora. Mas você deu para entender como a gente estabelece um raiz de pesquisa, na verdade, e cria as iniciativas a partir daquela pesquisa. Tem algumas perguntas ou reflexões antes que a gente passe para a Fundação Getúlio Vargas? Natália, que fez Ama Rio, é um dos artistas de Ama Rio, que fez lá em Realengo ou Pavuna? Madureira. Madureira. Natália, não está funcionando. Usa meu. Mas eu posso falar. Você pode falar. Não, era só um rapidíssimo comentário. Você está perguntando se pode salvar o mundo e o que aconteceu em Madureira. Eu acho que aconteceu realmente o que está o que estava no slide anterior daquela porcentagem, né, de 7 entre 10 e tal, porque eu acho que foi super efetivo e muito rápido a transformação de como eles entraram e como eles saíram do programa. E que eu acho que a arte tem esse poder porque ela não é cronológica. A arte pode ser uma injeção, assim, que faz acontecer para todos os lados, né? Ela não precisa de um tempo que você necessariamente cumpra um programa, né? Ela pode ser uma coisa muito aguda, assim. É só isso. Muito bom. Muito bom. João, pode passar isso para preencher e passar para as outras, para ter os contatos e os nomes. Então, Natália e Mariana, a gente vai trocar de slide para a Fundação Getúlio Vargas, dentro do Memorial de Getúlio Vargas. Estamos muito gratos, porque eles fizeram um webinário na terça, não foi? E agora você está com a gente ao vivo. Olá, bom dia. Sou Natália. Essa é Mariana, minha colega. Não sei quem viu aí o webinário. A gente apresentou um dos casos, né? Aqui a gente vai trazer de novo a metodologia. Bom, como FGV, a gente trabalhou lá no Rio Doce, na bacia do Rio Doce como um todo, né? Toda a parte afetada pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão. Foram 4 anos de trabalho nesse trabalho, né, que a gente vai mostrar um pouquinho a metodologia. E é bastante profundo, né, e difícil, né, ver as situações. Então, a gente se solidariza com os atingidos, né, com as pessoas atingidas desse tipo de desastre. Bom,
Então, a gente tem muito slide, muita coisa para falar. Vou tentar ser rápida e passar bem rapidinho. A gente vai trazer aqui a metodologia, né, da construção coletiva dos danos e valoração não monetária dos danos imateriais causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, vamos falar um pouquinho do contexto, bem rápido, embasamento teórico, a valoração não monetária, a metodologia de trabalho e alguns resultados. Aqui é a mancha, né? Acho que a gente passou já essa foto no webinar, chegando pelo Rio Doce, no oceano. Essas ilustrações, a gente vai trazer várias delas, foram feitas pela Carolina Ribeiro, que foi uma pesquisadora que trabalhou com a gente no projeto. Ela estava em campo, né? Era uma pesquisadora de campo, coletando dados, conversando com as pessoas. E ela fez essas ilustrações num contexto de um produto nosso sobre gênero, né? Então, como o desastre afetou de forma as mulheres especificamente. Então, essa ilustração ela é denominada Território e traz aí um pouco da potência da arte. A gente também, na nossa metodologia, na conversa com as pessoas atingidas, o método era justamente coletar narrativas, anotar, registrar. As pessoas traziam, sentiam, falavam sobre o desastre, né? E aqui a gente vai trazer algumas delas. Então, o Rio Doce ficou em pânico, ficou horrível, cheio de gente vendo. É animal, botijão de gás e a gente em cima da ponte. Não tinha ninguém para instruir a gente que não podia ficar na ponte. As crianças viam os corpos e ficavam traumatizados, perguntando se também iam morrer. Ficaram impressionadas. Então, a gente ouviu muito esse tipo de narrativa, né? Bem difícil, até toca bastante quando a gente estava ali ouvindo, e as pessoas se sentiam, né? Teve uma construção de confiança para que as pessoas pudessem trazer esse tipo de sentimento, né? Sobre o desastre. Aqui uma foto lá da parte alta do Rio Doce, né? Próximo de Mariana, do Lalo de Almeida. Passando rápido pelo contexto, foram mais de 45 municípios atingidos. Na verdade, a gente não sabe a dimensão, né? Foi o maior desastre ambiental envolvendo barragens desde 1915. Na verdade, quando começou-se a avaliar isso, né? E a dimensão é muito grande. É um processo, não tem um fim temporal, então ainda existem pessoas que podem se identificar como atingidos, né? Aqui alguns dados, né? Maior desastre socioambiental do Brasil, cerca de 60 milhões de metros cúbicos, 663 quilômetros ao longo da bacia do Rio Doce e a Foz, ao menos 45 municípios, 3 reservas indígenas, mais de 40 quilombos e diversas comunidades ribeirinhas, 19 mortes e inúmeros danos ambientais e socioeconômicos. O nosso trabalho, né, ele está dentro de um contexto jurídico, né? Então, a gente está... eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a FGV ela foi contratada ou participou desse processo a partir do termo de acordo preliminar, que foi quando previu a contratação de experts, né? E a FGV entra como um expert. Só um parênteses, né? Aqui já tinha um termo de ajustamento de conduta e ele foi considerado não suficiente, justamente porque não tinha participação popular, né? E também tinha um valor de reparação muito baixo. Enfim, a partir disso é que o Ministério Público Federal e de Minas Gerais fez a ação civil pública que previu um maior valor, mas ainda assim o mais importante era colher, ouvir as pessoas atingidas na bacia. A FGV entra, então, a partir de 2019, quando começa a trabalhar em si, e daí, além da FGV como experts, a gente tinha a LACTEC, que era responsável pelo diagnóstico socioambiental, deixando claro, né, que a FGV era responsável pelo diagnóstico socioeconômico. A Humble, que era responsável pela avaliação e monitoramento dos programas de reparação socioambiental e socioeconômica. O Fundo Brasil, que tinha como objetivo contratar e coordenar as assessorias técnicas. E a FGV, para fazer a avaliação dos danos socioeconômicos. Bom, dentro da FGV, a gente
várias escolas da FGV participaram, né? O que isso significa? Que diversas metodologias foram usadas e agrupadas. Nós, eu e Mariana, somos o Centro de Estudos em Sustentabilidade dentro da Escola de Administração, e o objetivo do GVSES, né, que a gente é apelidado assim, estava muito relacionado a garantir a participação, fazer a escuta das pessoas atingidas e coletar, entender os danos a partir da voz daquelas pessoas que foram atingidas, né? Isso era um déficit, né? A FGV Direito, na Escola de Direitos Humanos, que faria então a tradução do que viesse de campo das pessoas atingidas para a linguagem jurídica, porque isso seria usado nos acordos e nas negociações, né, do Ministério Público. A Escola de Matemática, que faria um diagnóstico de saúde, então como ficou a saúde das pessoas, e isso ainda está judicializado, não aconteceu, então eles tiveram que fazer com dados secundários. A ideia principal era ir lá e coletar com as pessoas, né? Mas, enfim, ainda está judicializado. A Escola de Economia, que fez um levantamento de lucros cessantes e fez um PNAD, né, de como mudou o PIB da região. E a Escola de Direito do Rio também, né, responsável por essa tradução para a linguagem jurídica. Bom, então, nosso objetivo como FGV era identificar os impactos negativos, os danos, aos modos de vida das pessoas atingidas, a partir da escuta e construção coletiva nos distintos territórios da Bacia do Rio Doce. Quando a gente está falando de cultura, aqui, patrimônio, a gente está falando muito vinculado aos modos de vida das pessoas, né? Não necessariamente aquela cultura, um patrimônio tombado. A gente está falando do dia a dia, da identidade, de como eles se enxergavam no Rio, como eles se relacionavam com o Rio, e como isso era parte da vida deles, do ser deles, né? Então, como eles pertenciam àquele lugar e como isso foi abalado. Então, os princípios da FGV eram centralidade das pessoas atingidas, sempre partindo do que elas expunham, participação social informada, valorização dos saberes locais e um olhar sobre a territorialidade e diferentes grupos sociais. Então, o que a gente fez? A gente identificou danos socioeconômicos a partir do que as pessoas traziam e a gente fez um aprofundamento e qualificação desses danos imateriais identificados. Então, quando a gente identificou danos socioeconômicos, vieram danos de todas as naturezas, materiais e não materiais, né? E a gente sabe que, nesses processos de reparação, os danos materiais eles são mais, né, evidentes, as pessoas quantificam, precificam e fazem lá um caminho de indenização, digamos assim. Mas muito dos danos imateriais eles ficam invisíveis nesses processos. Então, nosso objetivo com essa valoração não monetária era justamente dar visibilidade para todos esses danos que eram imateriais e que estavam acontecendo, evidentes, estava na fala das pessoas. E, quando a gente fala qualificar aqui, era registrar, deixar em algum lugar registrado que aquilo aconteceu, que as pessoas viviam daquela forma e passaram a viver de uma forma diferente, que isso gerou tristeza, que isso gerou angústia, gerou problemas mentais, enfim, né? Teve problemas de bem-estar, né? De qualidade de vida. Então, o nosso objetivo com a valoração não monetária era muito isso, era registrar esses danos imateriais e qualificar, descrever. A gente fez essa descrição a partir de danos, né, de dados sociológicos, né, descrição, mas também da narrativa das pessoas, fotos, cartazes, coisas que as pessoas enviavam para nós durante o processo. Aqui outra foto da Carol, foto não, desenho, né, da Carol, casa, né? Acho bem bonito. Nenhuma instituição teve a sensatez de vir explicar à população o que estava acontecendo. As explicações que tivemos foi justamente por meio das redes sociais, meios de comunicação de massa. Isso aqui traz também um pouco da falta de respeito, né, e de informação. Bom, quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente partiu bastante do conceito de patrimônio cultural. A gente
foi além, né? Alargamos esse conceito a partir do momento que a gente não estava falando de patrimônios tombados ou patrimônios acautelados, né, pelo Estado, a gente estava falando ali da relação das pessoas com o rio, e também porque a gente estava falando muito, né, desses modos de vida imateriais ou essas relações imateriais. Então, a gente partiu do patrimônio cultural, usamos bastante esse conceito, essa noção, mas a gente, até porque o FGV-SESC tinha bastante expertise, a gente usou um conceito de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são os benefícios que a natureza proporciona para o bem-estar das pessoas. É um termo super polêmico, né, porque esse olhar de serviços, como se a natureza estivesse ali, é um pouco utilitarista, né, e antropocêntrico, como se a natureza estivesse ali para servir as pessoas, mas ele nos serviu para ajudar a gente, já que o desastre entrou nas vidas das pessoas pelo ecossistema, né? Então foi a devastação do ecossistema que abalou os modos de vida das pessoas. Então a lama de rejeitos impactou os ecossistemas e as múltiplas formas de interação que as pessoas tinham com esses ambientes e entre si. E junto com serviços ecossistêmicos, junto com essa ideia de serviços ecossistêmicos, veio a ideia de valoração. E daí, quando a gente fala valoração, né, tem muito a ideia de que vai colocar um preço. E eu queria trazer que a gente olhou para a valoração de uma outra forma. Existem métodos, sim, que colocam um preço, como o Paul estava trazendo, mas a gente queria fazer uma valoração com um olhar de valor como importância, não como monetário, né, mas como alguma coisa que é importante. E, por ser importante, deve ser registrada, deve ser descrita e reparada, nesse caso, né? Então, aqui os serviços ecossistêmicos culturais, né, que a gente acabou focando neles, são aqueles que são imateriais, ou seja, os benefícios que a natureza gera para o bem-estar das pessoas, que não são tangíveis, né? E aqui a gente falando dos valores vinculados. Os serviços ecossistêmicos, então, são valores vinculados ao patrimônio cultural, à identidade, às relações, beleza cênica e recreação, vida satisfatória, né, e de qualidade, enfim, foi nesses aspectos que a gente focou nossas conversas. Essa ilustração da Carol, que ela denominou fartura. E o Rio Doce era fonte de inspiração. As minhas meninas, eu tenho 3 filhas, quando tinham as festas de Colatina, tanto a minha geração como a delas, todas as festas eram feitas na Avenida Beira-Rio. Quem era o protagonista que ficava ali do lado? Quase invisível, mas ele estava lá, o Rio Doce. Então, essa conexão com o Rio Doce sempre aconteceu. O rio estava presente em tudo. Nas escolas, o Rio Doce era fonte de poesia e das redações. Então, isso se rompeu. Então, nosso objetivo, acho que eu já trouxe isso, né, era identificar, registrar, qualificar esses valores imateriais, deixar registrado. E, para isso, a gente reuniu diferentes tipos de informação. E, assim, também tinha uma questão de trazer pluralidade, então ouvir diferentes pessoas, porque as pessoas imprimem diferentes valores, né, sobre aquela relação que elas mantinham com o rio. E também, quando a gente decidiu por não fazer metodologias de precificação ou mesmo de priorização, a gente estava olhando para aceitar e enfatizar a incomensurabilidade e pluralidade desses valores. Então, existem, sim, metodologias de valoração não monetárias que priorizam, mas o nosso objetivo não era priorizar como se uma relação fosse mais importante que a outra, mas, sim, registrar e descrever essas relações. Acho que eu já falei essas coisas. Também isso, né, a questão da escolha dos métodos, a gente escolheu aqueles que fossem mais descritivos, mais de qualificação. E Mari. Bom, esses slides, depois, acho que eles ficam disponíveis, se vocês quiserem. A gente também vai ter um tempinho para pergunta. Pode falar. Serviços ecossistêmicos culturais. Então, existe
A primeira vez que ele apareceu é num documento chamado Millennium. Na verdade, na década de 70 já tinha essa discussão, né? Mas o Costanza ele traz isso, especialmente num documento que chama Millennium Ecosystem Assessment, que foi feito no âmbito, né, ONU e tal, em 2005. E, a partir daí, começou a ser desenrolado para trazer mais para sair um pouco da academia e para uma parte mais prática, né? E, enfim, hoje tem até outras discussões, mas outras nomenclaturas. É uma grande, ainda é uma discussão efervescente essa. Depois a gente pode conversar mais. Muito bem, gente. Acho que eu vou ficar sentadinha aqui. Você vai ficar sentada? Uhum. Para olhar o tempo. Para não passar o tempo aqui, para a gente ter tempo de discutir também. Deixa eu pegar o... Isso, imagina. Bom, aqui mais uma ilustração da Carol Rede, retratando as mulheres pescadoras também, que, em geral, são invisibilizadas, né? Em geral, os homens eram mais indenizados pela pesca do que as mulheres. E aqui, mais uma narrativa. Em casa, quando eu olho a minha agulha, chego a chorar. Vai tecer rede para quê? Tece por tecer mesmo. Até hoje não consigo dormir direito, lembrando. Foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Quando a gente viu aquilo acontecendo, foi sentar na beira do rio e chorar. Foi uma tristeza muito grande. Aquilo mexeu com o emocional da gente. Eu moro perto do rio, chego no rio, sento no rio e fico chorando. Vai fazer o quê? Chego e olho o rio e dá tristeza. Já peguei peixe morrendo na beira do rio. Dá dó, porque a gente vê que o peixe não vai chegar no tamanho adulto. A saúde nossa acabou. A tristeza nossa foi imensa. Bom, então, complementando essa introdução que a Nath fez, né, é um contexto super complexo, enfim, é um contexto judicial, a gente tinha que prover o Ministério Público de informações nessa busca de uma reparação mais justa, né? Ela está sendo conduzida pela Fundação Renova, porém está muito aquém da reparação necessária. Então, a gente tinha esse grande desafio, né, que era pegar todas essas narrativas e também fazer esse processo de tradução para uma linguagem que gera uma briga judicial, porque é essa a intenção final do trabalho, além de todas as questões de registro, de memória, de valorização da importância do patrimônio cultural, enfim, dos bens materiais e imateriais que foram prejudicados. Mas a gente, então, fez esse processo de identificação de danos, depois, um processo de valoração não monetária dos danos imateriais e, por fim, aí, com grande protagonismo da Escola de Direito, e não a gente, também uma valoração indenizatória, aí uma valoração e possibilidades para as pessoas atingidas. Então, bom, o que as empresas causadoras do desastre e a Fundação Renova davam, por exemplo, como danos morais, era um valor, por exemplo, de R$10.000. E aí, a gente, através dos cálculos aqui feitos também pela Escola de Economia, a Escola de Direito e os danos levantados, mostram que são, no mínimo, valores monetários muito mais altos, fora as outras reparações que são necessárias para as questões que não podem ser precificadas. Não se trata só de precificar, mas se trata também de precificar. É importante também que essas pessoas recebam dinheiro por esses danos causados. Aqui um pouquinho da construção coletiva de danos, né, esse primeiro processo. A gente chega no território, fazia uma pesquisa inicial sobre aquela realidade territorial, os grupos sociais que estavam lá residentes, uma aproximação com esses grupos e também com prefeituras, com outras instâncias, a pactuação da pesquisa e uma mobilização para a gente fazer essas conversas coletivas de oficinas, né? As oficinas eram realizadas em grupos, muitas vezes com um município só, mas às vezes reunia mais de um município, numa região. É importante dizer que os danos eles foram sempre identificados a partir de uma região específica, mas eles são extensíveis a outras regiões, assim como o processo de valoração não monetária. A partir dessas oficinas, a gente registrava e tirava essas narrativas, como essas que eu estou lendo, e a Natália também para vocês. A gente tinha esse processo de tradução, né, para uma briga judicial, então a gente fez uma tentativa de separação dessas narrativas em dimensões temáticas, porque assim, a vida, um modo de vida, ele não cabe em caixinhas, né? É muito difícil dividir
enfim, o que é um modo de vida, quais são as instâncias, quais são o que afetou esse desastre? Afetou o modo de vida como um todo, mas como a gente vai dizer sobre isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas a gente dividiu esses danos em dimensões temáticas, por exemplo, danos à saúde, danos à alimentação e por aí vai. E sistematizou tudo isso e registrou tudo isso num banco de dados também. Ele registrou isso em longos documentos e relatórios, né, Nath? E, no final, também a gente fez uma devolutiva, no final do ano passado, para as comunidades atingidas. Foram mais de 20 processos de devolutivas. Aqui algumas fotos, né? No meio disso tudo, como se já não bastasse a complexidade de todo o processo e a dimensão da pesquisa, veio a pandemia, então a gente teve que passar toda a nossa metodologia que tinha sido criada para o presencial para metodologias online. Enfim, a gente deu certo, né? Apesar de todo o trabalho, deu certo. As populações estavam muito mobilizadas também para a participação. A gente, enfim, tentava encontrar qual que era o melhor meio para falar com elas, Zoom, Teams, telefone, enfim, tudo isso foi considerado. Aqui, as dimensões temáticas foram 11, né? Então, a partir dessas narrativas, a gente entendia quais danos, e aí danos jurídicos, né? Danos aos modos de vida, danos que são reconhecidos também juridicamente, para a gente ter um respaldo para brigar pela comprovação desses danos junto com as pessoas atingidas. E aí a gente separava esses danos encontrados nas narrativas nessas dimensões, justamente para tentar explicar. É isso que eu disse, a vida não cabe em caixinhas, mas a gente tinha que separar de alguma forma para redigir sobre isso, né? Então, saúde, relações com o meio ambiente, moradia e infraestrutura, educação, processo de reparação e remediação, que também ele é um grande causador de danos às pessoas atingidas, né? E aí, tanto no caso de Mariana quanto no caso de Brumadinho. Práticas culturais, religiosas e de lazer, rede de relações sociais, autodeterminação aí para povos e comunidades tradicionais, povos indígenas também, vida digna, uso do tempo cotidiano e perspectivas futuras, renda, trabalho e subsistência e alimentação. Elas se conectam, né? Tanto que as narrativas elas passam por muitas dessas dimensões. A gente não está falando só de uma, só de outra. Aqui um exemplo. Então, quando a gente via uma narrativa de alimentação, por exemplo, falando de Itaúnas, o que tinha de orgânico e natural era peixe, camarão, de repente a nossa fonte de alimento mais natural perdeu. Aí a gente traduziu para esse dano jurídico de alimentação, que é comprometimento dos meios de subsistência da população e questões ligadas às perdas de soberania alimentar e por aí vai, por uma linguagem, de novo, para essa briga judicial, que era também para isso que a gente estava lá. Só mais um exemplo disso também. A partir da narrativa, a gente tirava o dano, chamado de dano socioeconômico, né, esse dano jurídico. A explicação do que era esse dano vinha junto, e aí os danos jurídicos relacionados, dano moral individual, moral coletivo, dano existencial, por aí vai. Só um exemplozinho. O segundo passo era o da valoração não monetária. Então, a partir das imaterialidades que foram identificadas lá, dos danos a essas materialidades, a gente aprofundava isso. E como que a gente realizou esse aprofundamento? Através dessa triangulação de informações. Então, o diálogo com as pessoas atingidas, de onde a gente extraía as narrativas, mas também uma pesquisa documental, bibliográfica muito intensa. A gente já fazia isso para explicar os danos, mas, quando a gente se aprofundava as imaterialidades, a gente se mergulhava ainda mais em pesquisa documental e também fazia entrevistas com um grupo de pesquisadores e estudiosos da temática em questão. Então, se a gente estava, por exemplo, falando de juventudes, a gente entrevistava pessoas da academia ou outras instâncias que eram especialistas nisso. Então, tudo isso, essa triangulação de resultados, gerou informações muito robustas, muito respaldadas. E o que acontecia sempre é que, a partir do que as pessoas diziam, dos danos que elas sofreram, tanto especialistas quanto literatura existentes eram muito utilizadas para corroborar o que aquelas pessoas diziam, né? Não é só uma opinião, ela está sentindo aquilo, ela está vivendo aquilo, então tem literatura e a academia também falando sobre isso.
enfim, para trazer, né, a gente sabe também de uma valorização de saberes locais, é diferente de valorização de saberes acadêmicos, enfim, existe, né, hierarquias nesses saberes. Então, a ideia era juntar tudo isso para para trazer informações robustas. Aqui são um exemplo também de escopo de cada valoração, mas, como eu disse para vocês, acho que o importante de pensar é, por mais que em algum lugar a gente estivesse falando de um aprofundamento sobre renda, trabalho e subsistência, isso era um aprofundamento a partir daquele território, mas não só para aquele território, é extensível ao longo da bacia, ao longo das pessoas que sofreram aqueles danos. Enfim, os resultados eles vieram na forma de relatórios mesmo, e aí a gente está fazendo agora um processo de resumir esses relatórios enormes, de 800 páginas, para panfletos, para coisas mais informativas, para que todo mundo consiga se apropriar disso, né? E não só o Ministério Público Federal. Bom, aqui eu já falei um pouco da utilização dos resultados, mas aprofundamento de danos imateriais, balizar também indenização de danos morais, por exemplo, elas são complementares entre si. E aqui também só um exemplo, uma suposta reparação integral, a compensação indenizatória, ela é uma parte, mas ela é só uma parte de um processo de reparação dito, né, se é que isso é possível, como integral. Podemos abrir para debate? Podemos, claro. Aqui seriam só os resultados. Vamos abrir para debate. A gente vai trazer a banda, porque a gente vai terminar com arte, mas vamos sentar aqui e fazer um pequeno debate enquanto a banda está... Tá, tem perguntas, tem comentários, tem reflexões? Oi. Bom dia, parabéns. Parabéns, Paul, parabéns. O trabalho que a GV também está envolvida, não estava acompanhando tão de perto. Vocês usaram esse termo de reparação, mas me parece assim que é uma região, para não dizer o Brasil inteiro, que a reparação ela é constante, inclusive ela precede esse momento de tragédia. Né? Então, eu acho que vocês já acessaram uma comunidade em eterna dívida de reparação. Né? Eu queria só comparar esse pré- e pós-tragédia, né? o dia específico, o momento específico, e como é que isso se aprofunda, ou se vocês acham que, como a Cristina acabou de perguntar também, a questão dos próprios governos locais, se de alguma forma isso está em movimento. Né? Meu último comentário, depois de 30 anos de exploração de minério, a própria empresa é obrigada a devolver à comunidade aquela área extraída em parques. Né? Você tem o Eden Project na Inglaterra, e como você tem em Otim, que é um parque, um jardim botânico recuperado, que se transforma num dos principais centros de artes visuais do Brasil e do mundo. Então, assim, se também vocês perceberam alguma iniciativa nesse movimento de reparação e se tem aí um futuro local, né, uma ponta de esperança nesse sentido. Brilhante pergunta. Adorei. Vocês possam comentar, mas tem alguém de Inhotim aqui também. Então, vou pedir para a Janja depois falar um pouco, se ela acha que isso funciona assim. Mas primeiro, claro. Não, bem rapidamente, exatamente isso que você disse. Um desastre, ele tem muitas raízes anteriores e desdobramentos posteriores ao do dia do evento extremo, né, para usar uma linguagem técnica péssima, em si. Né? Então, são anos e anos de mineração e destruição socioambiental para levar, enfim, aí tem uma série de explicações também, boom das commodities dos anos 2000, enfim, negligência das empresas para levar a isso. Né? Bom, quanto à reparação, existe essa reparação indenizatória, né? Muita briga em relação a isso, mas existem outros modelos também de reparação, projetos, por exemplo, constituição de parques, por exemplo. É isso. O que eu posso dizer é que, no caso do Rio Doce, tanto que a fundação, o modelo de fundação criada para o caso do Rio Doce não foi utilizado já em Brumadinho, dado o fracasso.
né? Então, não é um modelo viável. E a reparação está realmente muito aquém da necessária. Falta a participação social informada, faltam valores monetários, faltam pensar em outras maneiras de reparação que não são a monetária, falta pensar em povos e comunidades tradicionais e seus desdobramentos específicos de danos, enfim. Bom dia a todos e todas. Eu estou em Inhotim, né, como curadora pedagógica, mas eu sou co-idealizadora da Casa Quilombê, então são dois territórios e conhecimentos diferentes de pensar. E eu sou uma educadora pelo lado crítico, né? Se pensar em espaço de compensação da mineração, isso não é justo, né? A gente não consegue compensar esses espaços, né? Eu acho que tem potência de se pensar arte contemporânea, de se pensar educação, jardim botânico, sim, mas também o mais importante é se pensar se essa comunidade, se esse território se sente pertencente naquele espaço, né? Essas relações são muito importantes. E é que é esse viés que a gente traz para a Casa Quilombê. Então, acho importante dizer que estou e sou de outros espaços, assim. E aí, vocês vão falar do resultado, vou aproveitar e emendar um pouquinho na pergunta para as meninas, que era em relação a como as comunidades, se vocês chegaram nesse ponto, acessam a pesquisa, né? Eu acho que a gente é um espaço crítico, quando eu falo de Casa Quilombê, que muitos pesquisadores, investigadores vão para esses territórios, mas esses retornos não voltam. A gente sabe o quão é importante as pesquisas, mas o como essas comunidades vão utilizar disso mesmo, né? As pessoas entram nesses espaços e, muitas vezes, isso fica para o poder público, para outras instâncias, e a própria comunidade não recebe esse retorno. Muito boa esta pergunta também. Eu gostaria, antes que responda isso, os jovens estão aqui. O que você acha que esta ideia de pesquisa, o jeito que foi apresentado nas duas apresentações, deu para entender por que a gente dedicou nossa vida à pesquisa, ou você acha que a gente não conseguiu mostrar a importância da pesquisa, o retorno de pesquisa? O que você está refletindo sobre essa ideia de pesquisar desta maneira? Vale fazer tudo isso que eles estão fazendo? Claro que vale, né? Eu acho que assim. A questão da arte também da pesquisa é a questão do registro, né? Quando você não registra aquela história, é você matar duas vezes alguém, né? Você apagar a história de alguém, apagar o porquê que aquilo aconteceu, é você negligenciar, e isso também é um crime, né? Então, assim, eu acho importantíssimo ter essa questão de, eu acho que falaram aqui, a gente tem que aprender a viver com aquilo. E aquilo aconteceu, é um fato, foi um crime, é algo que não pode ocorrer de novo, a gente não pode apagar ou tentar esquecer. A gente tem que conviver com isso e tentar trabalhar o que a gente pode fazer a partir daí. Já aconteceu, não era para estar acontecendo nem há 30 anos, né? Não era para estar rolando tudo isso há muito tempo, mas aí chegamos num ponto crítico, e aí, a partir daqui, agora, fazemos o quê? Né? É arte, é pesquisa, é tudo junto, é trabalho de campo. Como é que funciona? Porque mexer com mineradora é mexer com crime organizado. Eles ameaçam, eles vão com todas umas questões que são muito piores até do que a gente está comentando aqui. Então, tá nesse trabalho de campo, defendendo pessoas que fazem parte desse espaço, é importantíssimo, né? Gostei muito da ideia de pesquisa como uma luz, que está focado, né, nesse assunto, como a arte faz. Muito bom. Tem alguma outra pessoa? Sim. Sim. Eu acho interessante, assim, eu como um bom hamletiano, né, evitaremos a tragédia. E, de certo modo, eu vejo que a gente goza com essa tragédia no Brasil, sabe? Eu acho que pensando nesse stakeholder que o People's Palace Project traz em relação nesse acordo de cooperação internacional, né? Porque a gente está falando de duas trincheiras, né? Que é o Reino Unido e nessa interface do Brasil, né? E pensar essa territorialidade é tensionar, né, direito ambiental, nesse contraponto desse racismo ambiental que está muito brincado nessa pesquisa, né, e dentro dessa rota de coalizão, né, até que ponto e até que momento a gente ainda vai ficar gozando com essa tragédia, né, porque é uma tragédia anunciada, né, então isso me aflige muito, pensar esse Brasil real, esse Brasil histórico, esse Brasil profundo, e, de certo modo, pensar essa perspectiva da reparação histórica, sabe, Paul, como um resgate, né, dessa tragédia, né, e que a gente possa anunciar
um tempo novo sobre os céus desse país, porque mesmo o momento que isso aconteceu lá em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, né, como uma estrutura de uma fratura que está exposta, né, e o que isso pode se desdobrar a partir dessas propostas, a partir desses projetos, para que a gente consiga avançar, né, e ao mesmo tempo como isso acontece lá, acontece no Amazonas, né, no território do norte do país. Então acho que o Amapá, então acho que é uma questão que a gente aqui, como sociedade civil, eu faço parte, né, apesar de fazer parte de algumas organizações do terceiro setor da sociedade civil, mas eu falo no contexto de exercício de cidadania, até que ponto a gente está fazendo esse advocacy, até que ponto a gente está cobrando, né, dos poderes, né, os poderes instituídos, e tensionar isso a partir do que foi apresentado. Assim, eu acho isso muito importante, essa provocação, que tem uma devolutiva no parlamento lá, no caso, na esfera de Estado, esfera da municipalidade, e até chegar na esfera da gestão, né, para que a gente consiga confrontar e poder avançar nessas pautas. Muito bom. Obrigado. Cristina, do Instituto de Rio Patrimônio da Humanidade. Então, voltando para a academia esse ano, eu voltei a ler Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido. E eu acho que eu queria pontuar que as metodologias participativas, né, que se a gente vai lá no Paulo Freire, da educação dialógica, que leva em conta quem está, né, para quem você está fazendo isso, é importantíssimo. Então, acho que, nas duas metodologias, a gente tem, né, esse momento de diálogo e de construir junto, porque é exatamente isso, né? Isso já é reparação, é você fazer com quem está sendo atingido tomar consciência do dano que sofreu, né? E, a partir daí, ele poder agir também, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre voltar a ler Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho, né, de vocês, muito assim, elucidativo, muito bacana e necessário. Agora, eu quero enfatizar, porque normalmente o desastre acontece e a gente fica sabendo quando ele acontece, né? Tem a mídia faz aquele sensacionalismo. O ideal e o bom, né, necessário seria se a gente chegasse antes, né? Então, a questão da educação patrimonial, no sentido amplo da palavra patrimônio, né, que engloba, até tirei uma foto de todos aqueles aspectos não materiais, não valoráveis, né, como vocês falaram, né? E se a gente puder se antecipar e fortalecer a identidade de cada povo, de cada lugar, né, através da educação, Paulo Freire, enfim, eu acho que tudo vem acontecendo, que a gente possa chegar antes, né, do desastre acontecer, porque isso é que é o mais importante, né? Então, tá bom. Obrigada. A gente vai continuar, mas eu quero liberar um pouco do palco para fazer as informes, mas vamos continuar. Porque a gente trouxe a Banda Civil de Brumadinho, que não tem nada melhor que terminar a atividade com este de arte. Mas eles precisam de tempo só para colocar os microfones. A resposta para a Janja, da Natália. Dá tempo. Sim, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de fazer uma atenção aqui. Eu também quero fazer, pô. Sim. Dá tempo, né? Não, mas deixa ela responder a Janja. Sim, exatamente isso. Como devolver isso para as comunidades, né? A gente foi fazer devolutivo presencialmente lá, entregamos essas matrizes de danos, matrizes indenizatórias também. Só que agora a gente está nesse processo de pegar esses relatórios enormes, resumir esses relatórios, e as assessorias técnicas que deveriam ter sido contratadas desde o começo do desastre, elas foram contratadas agora. Então, também todo esse trabalho serve também para munir as assessorias técnicas de informações sobre danos na briga, né, judicial também. Mas a gente, além dos resumos, está fazendo um livro de narrativas das pessoas atingidas, que vai sair também esse ano, e diversas outras ações justamente para isso, para
voltar também com esses resultados de uma maneira mais próxima, com as comunidades que geraram esses resultados e têm que se apropriar disso, porque a tomada de consciência como pessoa atingida, ela é um processo, não é de uma hora para outra. Muita gente não teve essa tomada ainda, ou foi ter essa tomada ao longo do tempo, né? Já são quase 8 anos de desastre. Então, é realmente bem complexo. Né? Mas tem eu vou para o jovem também. João Vitor. Rapidamente, eu não sei se foi perguntado, mas tipo, como vocês fazem para passar esse processo das pesquisas, do levantamento de dados para o judiciário, para tipo, a comunidade ela ser não só indenizado monetariamente, né, porque a gente sabe que muitas das empresas só pagam o dinheiro e pronto, já está tudo resolvido, mas também na questão de ambiental, de reconstrução daquele ambiente que foi destruído, sem que eles, como a amiga ali tinha falado, que eles possam se sentir tipo em casa, sabe, no lugar deles. E também, como foi falado no começo, de fazer essa reconstrução sem apagar o que aconteceu. Queria saber isso. Ótimo, obrigado. Tá. Rapidinho, porque eu não podia deixar de falar, assim, que a Bruna está concentrando também. Uma coisa assim, que eu acho muito desconfortável por morar na comunidade quilombola em Marinhos, que está a 30 quilômetros de Brumadinho, assim, o formato que as coisas chegam, assim, sabe? Literalmente é um racismo institucional, literalmente um racismo ambiental e literalmente um racismo tecnológico chega para a gente. Tipo, a gente foi o voto para selecionar que é a EDAS, né? A consultoria, assim, por exemplo, o voto da comunidade quilombola ele valia 2 vezes mais do que toda a região. Então, o nosso voto valia mais, mas o que chega para a gente é nada, saca? A sede beneficiada de alguma forma, e os quilombos, o povo preto, ainda continua com esse sofrimento assim, que não chega da forma que deveria chegar. Então, assim, foi uma pauta que eu queria falar muito nesse sentido. Assim, não chega racismo institucional na comunidade, racismo ambiental e tecnológico. Abre pautas para entrar com... Tem que mandar e-mail. Pô, na comunidade não tem nem internet, meu. Pensar nessa preocupação de ter essa tecnologia para dar acesso, para estar desenvolvendo. Ou seja, não está acontecendo nada na comunidade. Aconteceu uma treta lá que matou geral, e me incomoda também quando fala desastre, porque foi um assassinato. Vocês terem uma pauta de mudar isso, porque tem um formato que parece que todo mundo fala desastre, desastre, desastre. Não, não foi um desastre, cara, foi um assassinato. A Vale matou, sabe? Então, parece que amplia esse poder dessa mineradora diante de todas as instituições, parece. A sensação que eu tenho é isso, que ainda tem que não chega de uma forma, tipo, foi assassinato. Parece que tipo, você não fala que foi assassinato, fala que foi um desastre. Saca? Alivia para essa empresa. É isso. Valeu. A gente vai... Claro que esse não é um debate que termina. Simplesmente vamos ter uma pausa. E eu quero agradecer muito à Prefeitura pela abertura, para usar este espaço. FGV, tomara que isso seja uma parceria que vai continuar entre a Universidade de Londres e a FGV e a Prefeitura, com o espetáculo. Eu preciso... com o espetáculo, mas vamos terminar com arte. A gente vai terminar com a banda de São Sebastião, de Brumadinho, e vamos terminar mesmo com este experimento que eles ensaiaram especialmente para nós, com Thiago Skip, de Itabira, e com Rei Batuque, do Quilombo de Marinhos. E obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. O palco estava escuro. Bom dia, né, gente? É um prazer enorme para nós da banda São Sebastião estarmos aqui. Fazer um pouco da nossa música para vocês. Agradeço toda a equipe do PVP, né, por nos trazer aqui, né, para esse público maravilhoso. E
Não vou alongar muito, não. Só vou falar o que a gente vai fazer. A primeira música que nós vamos fazer vai ser Aquarela, do Brasil, de Ari Barroso, que fala, né, também do meio ambiente, né, do verde exuberante, desse coqueiro que dá corpo, onde eu amarro a minha rede, das fontes murmurantes, né, onde eu mato a minha sede. Então tem tudo a ver com o meio ambiente, que é maravilhoso, né? Que Deus deixou aí para a gente preservar, não para destruir. E logo em seguida a gente vai fazer Zequinha de Abreu, que é o tipo no fubá. E fechando com chave de ouro, a gente compôs uma música especial para esse momento, que é uma música que, apesar de não ter letra, é uma música instrumental, mas falando do meio ambiente, e nós vamos ter a participação do tambor africano do Rei Batuque e do nosso querido rapper Thiago Scarpa no final. Vamos juntar a banda Sons Paixão, o rapper e o tambor africano. Como uma frase foi dita muito quando a gente fez uma apresentação lá em Boston, né? É um prazer ter vocês conosco, um rapper com tradição de banda, um tambor africano. Juntos nós sempre seremos mais. Isso foi falado muito em Boston, numa apresentação, num congresso lá do Brasil Conference, que a gente participou, teve o prazer de participar também. Então, Rei e Thiago, juntos nós somos mais e podemos lutar não só pela cultura, mas pelo meio ambiente e por tudo. Muito obrigado pela participação de vocês, é uma honra para a banda São Sebastião.
abrir o Tico-Tico no Fubá. Obrigado. E agora vou convidar, né, tenho a honra de convidar a Rei Batuto, que é a Como eu disse, essa peça é especial para esse momento, né? Apesar de ser instrumental, estamos falando um pouco do meio ambiente. Temos um lamento e também depois temos um festejo, né? Por esse momento tão especial que estamos aqui batalhando por esse tudo, é a luta pelo planeta, na verdade, que estamos aqui fazendo, né? Então, essa é a razão da peça. E no final, essa participação do Thiago é uma homenagem até que o Thiago nos deu a honra de fazer uma letra para estar cantando conosco.
Gente, muito obrigado. Essa é a banda São Sebastião. Esperamos nos encontrar mais vezes. Tiago, Rei, prazerão.